Ao vivo e a cores é assim mesmo, né? Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos, então, fazendo uma leitura, interpretação, aplicação, OIA, né? Observação, interpretação e aplicação do livro de Atos. Então, portanto, por gentileza, abra sua Bíblia, seu smartphone, seu aplicativo, em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Nós vamos então fazer a leitura e vamos então fazer a observação do texto e a aplicação do mesmo. Diz assim então o texto da palavra. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no mistério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, e Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, os quais apresentaram entre os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações essa manhã. Amém? Irmãos, é aqui um relato histórico, por ser um livro histórico, então é um gênero literário que ele conta a história, e dessa história nós tiramos alguns princípios, né? A inspiração aqui não é o fato em si, mas é o registro do fato. Então, o que acontece aqui? E eu quero dividir na seguinte forma a mensagem: a murmuração, a solução, a aceitação e a pacificação. Então, quatro características desse texto, da história desse texto. Então, a primeira delas é a reclamação. Começa o texto dizendo assim, olha, crescendo o número de discípulos, então a igreja cresce, e com isso gera um certo transtorno, porque aumentar o número de pessoas aumenta o número de problemas. Sempre assim, quando uma metrópole, quando uma cidade cresce muito, começa então a se pensar em melhorar a infraestrutura, não é isso? Porque a quantidade de pessoas vai gerar uma certa demanda social, né? Aqui nós temos uma reclamação legítima até, né? Porque algumas viúvas estavam sendo preteridas em detrimento a outras. E assim, o problema aqui o problema é a falta de assistência social. Em outras palavras, a má distribuição de cestas básicas, a má distribuição de alimentos para as viúvas. Então, um grupo estava recebendo e outro grupo não estava recebendo. Olha só o problema. Imagine essa situação
E aqui nós estamos falando de milhares de pessoas. E qual é a causa desse problema? Crescimento. O crescimento dos discípulos, então, foi a causa. O problema da causa foi que, ao crescer tanto, não se assistiu devidamente a determinado grupo. Irmãos, aqui, se não há uma direção do Espírito Santo, uma sabedoria dos apóstolos, poderia ter um racha. Poderia ser uma igreja dos gregos. Gregos aqui, não é que são só gregos. Na verdade, aqui são judeus, que eles são helenistas. O que é ser helenista? São judeus que adquiriram, na sua forma de viver, de pensar, inclusive, a forma grega. Lembra que antes das páginas, o início das páginas do Novo Testamento, nós temos um período de 400 anos. Esse período de 400 anos, entre a última página do livro de Malaquias até a primeira página do livro de Mateus, nós temos 400 anos de história. É considerado também os 400 anos do silêncio da voz profética. Porque termina com Malaquias e começa o Novo Testamento com o profeta João Batizador, que é considerado também um profeta. Então, 400 anos de silêncio. Nesses 400 anos, teve vários impérios, sucessões de impérios, como previsto lá no capítulo de Daniel. Capítulo 12, capítulo 8, capítulo 9, tem lá essa profecia de Daniel da sucessão de impérios. Lembra quando ele tem uma visão de animais, tal, ele vai dizer, tal animal, a própria estátua de Nabucodonosor tem essa questão da sucessão de impérios. Um dos impérios é chamado Macedônio Grego. Filipe de Macedônia é o pai de Alexandre o Grande. Alexandre foi um grande conquistador. Ainda muito jovem, ele já tinha conquistado quase todo mundo. Ele morreu muito cedo. Ele morreu, alguns historiadores, de alcoolismo, de overdose de álcool, né? Mas no pouco tempo que ele viveu, ele implantou um sistema que não só conquistou as nações de forma bélica, armada, ele tinha lá toda uma estratégia de guerra, muito interessante a ser estudada, mas também ele conquistou as nações através do pensamento. A filosofia grega, ele era aluno de Aristóteles, né? Então ele conquistou o mundo através do pensamento, né? Através da forma de como se pensa, né? Diz que o que movimenta o mundo dos homens é a filosofia, o pensar, né? A forma como se pensa, né? Então ele implantou, assim, quando ele conquistava um povo, uma cidade, um país, ele colocava lá biblioteca, ele colocava um ginásio de esportes, implantava o grego, né, a língua grega se tornou a língua oficial, e a forma de pensar, até hoje, a forma de pensar grega influencia, inclusive, o Brasil, da forma como nós pensamos. Então, havia os judeus mais tradicionais, que seguiam o judaísmo raiz, e não, assim, só para exemplificar, o judeu raiz e o judeu Nutella. São judeus. E aí você já tem um potencial de divisão. Dois grupos que pensam diferentes. Um está lendo grego, o outro está lendo aramaico. Um está querendo aprender o inglês da época, bilíngue, e o outro não, tem que ser o aramaico. O aramaico é a língua aqui, né? O hebraico já começa a perder desuso, então se usa mais. Jesus, por exemplo, ele falava em aramaico, né? No filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, você vê que tem as falas de Jesus que está em aramaico. Ele preservou essa questão histórica. Bom, então nós temos aí um potencial de divisão da igreja já no início. Começa a reclamação. Um fala para um, outro fala para outro fala, tá vendo o que está acontecendo? Olha, os apóstolos não estão administrando, olha, os líderes não sei o quê, não estão vendo, tal. E começa a murmuração. Irmãos, murmuração é louvor ao diabo. Reclamação é louvor ao diabo.
Só que isso, assim, não chega, só vai chegar para os apóstolos depois. Quando se tem a identificação de um problema, e é assim que nós vamos nos portar, depois nós vamos fazer as aplicações devidas, mas já trazendo aqui uma aplicação, quando acontecer um problema que você identificou, procura de imediato os líderes, procura de imediato os presbíteros, procura de imediato o conselho da igreja, procura de imediato o pastor da igreja. Porque pode acontecer que, havendo o crescimento dessa igreja, consequentemente, pode surgir alguns problemas de infraestrutura. Por exemplo, nós temos aqui 80 lugares, não é isso, Alan? 80 lugares. Eu já estou vendo aqui que, se vier mais pessoas, esperamos que isso aconteça, amém? Amém. Se vem 100 pessoas, já. E agora? Vamos comprar cadeira, vamos colocar no corredor, vamos esticar, vamos fazer um puxadinho, o que a gente vai fazer? Então, crescimento de igreja é um santo problema. Eu espero ter muitos problemas, você não? Eu espero. Problemas nesse sentido. Ou seja, a igreja, à medida que a igreja cresce, vai surgir necessidade de uma infraestrutura. Vai ser necessidade, por exemplo, de repente não tem mais lugar aqui, nem aqui na frente, nem dos lados, nem na rua, para colocar os carros. Então, vamos ter que pensar em estacionamento. Conheço histórias de igrejas que cresceram assim, Deus mandou pessoas e mandou pessoas e mandou pessoas, e já não tinha lugar para as pessoas. Então aqueles irmãos que tinham o lugar reservado, quase com uma plaquinha assim escrito, esse lugar é meu, ao chegar se deparou com uma pessoa, um novo crente, um novo membro, um visitante, que sentou no lugar dele. E ele então ficou do lado assim esperando, dizendo assim, ó, é aí o meu lugar, né? Parece um absurdo, né? Mas é algo que pode acontecer, e aconteceu aqui. E é até interessante a gente estudar esse texto, a gente falar sobre isso, porque no tempo de Deus, e o crescimento de igreja é ação de Deus, igreja sadia, igreja que está bem, ela vai crescer. Irmãos, eu estou dizendo isso porque é uma lei natural, é a lei da natureza. Nós sabemos que nossos filhos estão bem quando eles crescem. Nós sabemos que uma planta está bem, está com solo fértil, está sendo regada, está com sal quando ela cresce. Então, o crescimento é consequência da qualidade da igreja. A quantidade legítima, não é algo forçado, né? Mas o crescimento legítimo da igreja é fruto da saúde da igreja. A igreja estando saudável, Deus vai mandar pessoas. Porque é interesse de Deus que as pessoas que Ele mesmo alcança por sua graça estejam num ambiente muito favorável para que essas pessoas cresçam espiritualmente. Muito bem. Então, o problema, é a causa, o conflito. Helenistas e judeus. A igreja deve cuidar das viúvas. Para isso, vamos ver alguns textos. Atos capítulo 9, versículo 39. Atos 9, 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram a um quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Então essa irmã chamada Dorcas, ela foi destacada, ela foi abençoada, inclusive, com a cura, porque, entre outras coisas, lógico, a graça de Deus, a providência de Deus, o propósito eterno, até mesmo o testemunho aqui,
se dá porque essa irmã cuidava das viúvas. Então, desde o Antigo Testamento, cuidar de órfãos e cuidar de viúvas é o papel do povo de Deus. Cuidar dos órfãos, aliás, estrangeiro, órfão e viúvas. Também, irmãos, nós podemos ver que em 1 Timóteo, capítulo 5, nós temos também essa recomendação. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3 e 16. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Versículo 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Aqui tem essa questão da necessidade de assistência, lógico, material. Isso pode ser amplificado também para assistência emocional e assistência espiritual também. Né? Aqui a questão de sobrecarregar a igreja é mais a questão material, né? Porque a igreja, as pessoas que têm condições de cuidar dos seus pais, né? Cuidar das viúvas, devem fazê-lo, né? Isso é orientação para os crentes, para a igreja, individualmente, e também a igreja assistir às viúvas. Vamos para outro texto, Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27. Vai dizer assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. De novo, nós vemos aí o destaque à assistência às viúvas. Quando existe a murmuração, e essa murmuração ela não é devidamente cuidada, resolvido o problema, porque como se resolve o problema? Verificando o problema. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas quando isso não acontece, quando demora muito para acontecer, existe a murmuração, e essa murmuração ela acaba resultando em algo muito negativo. Vá agora na sua Bíblia, em Números capítulo 14. Números capítulo 14. Vai dizer assim, a partir do verso 1. Então toda a congregação levantou-se a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos trouxe a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra na qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor.
e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação dos filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não me crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência os ferirei e os rejeitarei, e te farei a ti um povo maior e mais forte do que este. Veja, irmãos, a consequência de murmuração, de reclamação, e quando isso se torna algo pandêmico, geral para o povo. Mas aqui teve uma boa solução, e nós entramos então no segundo ponto. O primeiro ponto é a murmuração, a reclamação. O segundo ponto é a solução. Qual foi a solução? Veja aí nos versos 2 a 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois. E aí ele vai dizer: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O que acontece aqui? Eles ouvem e eles buscam a solução. Isso chama-se descentralização. Diferente de terceirização. Vou explicar. Terceirização é quando você, então, tem uma situação, uma demanda, e você contrata uma empresa e você terceiriza o serviço. Algumas coisas na administração eclesiástica podem ser terceirizadas, outras não. Porque um dos importantes dons espirituais é o dom do serviço. E um dos importantes ministérios da igreja é o ministério do diaconato. A Bíblia fala a respeito dos diáconos, nós vamos ver daqui a pouco. Diáconos é aqueles que servem às mesas. E, aliás, o ministério diaconal começa aqui. A visão do ministério do serviço, de algo organizado, de algo que, assim, olha, está sobre a administração dos apóstolos, mas os apóstolos, eles não podem, de forma nenhuma, deixar duas coisas importantes a todo líder espiritual. Quais são essas duas coisas importantes? Oração e palavra. Uma vez, quando eu pastorei em outra igreja, eu estava no gabinete pastoral. E ali eu estava lendo, estudando, orando, e de repente alguém bateu na porta. Aí fui atender. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem? Tal. Pastor, o que o pastor está fazendo agora? Eu estou lendo a Bíblia, estudando a palavra e orando. Aí ele me disse assim: já que o pastor não está fazendo nada, o pastor pode me ajudar numa mudança? Não que não poderia ajudá-lo. Mas percebe que às vezes nós, assim, a mentalidade francesa é diferente. A frase ali de Calvino, né? Labutare, né? Estudare, labutare. Para o francês, estudo é trabalho. Para muitas culturas, estudar é um trabalho árduo. O que cansa mais? Uma atividade física ou uma atividade mental? Mental. Atividade física é assim, você trabalha o dia todo, faz esforço, tal, trabalha, tal, faz concreto, tal. Vamos pensar num trabalho, né, de pedreiro, né?
Chega em casa, toma um banho quentinho, uma janta, dorme a noite inteira. Para quem trabalha com a mente, às vezes não consegue descansar, não consegue desligar. Estudo é trabalho. A coisa mais importante para o líder espiritual é oração e palavra. De forma transitória, até o líder espiritual pode ajudar em algumas coisas, sem sombra de dúvida. Mas isso não pode ser uma constante. Porque o foco é, o líder espiritual ele precisa estar revestido do poder de Deus. Ele precisa estar revestido para não cair nas tentações. Ele precisa estar revestido para poder manter a sua família de forma saudável. Porque o primeiro ministério da vida de um líder espiritual é a sua família. Tanto é que nós vamos ver aqui que a escolha dos diáconos se dá por questões espirituais, embora sendo questão simples, mas todo o trabalho é importante. Só que na questão da liderança espiritual, é importante que o líder espiritual continue com foco na oração e na palavra de Deus. Vamos ver também, irmãos, que nessa descentralização, eles centralizam, estão sob a tutela dos apóstolos, porque depois, quando a igreja escolhe, quem escolhe? A igreja. Quem dá orientação? Os apóstolos. Quem operacionaliza a escolha? A igreja. Quem dá o aval para a escolha? É o pastor. Aqui os líderes espirituais, aqui são os apóstolos. Vejamos no versículo 6. E os apresentaram a quem? Aos apóstolos. Então isso é descentralização de administração eclesiástica. Também, irmãos, eles mantêm os apóstolos naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental. A escolha de homens com qualidades espirituais. Vejamos no versículo 3. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E então eles vão continuar, eles vão liderar esse ministério. Não quer dizer que só eles faziam, mas eles estão responsáveis agora. É igual, por exemplo, o ministério diaconal. O ministério diaconal, ele existe para o quê? Para estruturação do serviço daquilo que é necessário para uma igreja. Então, aqui vem a expressão, eles vão fazer o quê? Vão cuidar das mesas. Eles vão cuidar das mesas. Algumas mesas do ministério diaconal. Primeira mesa que o diácono deve servir. A mesa dos necessitados. E aqui mais diretamente as viúvas. As viúvas, os órfãos, as famílias que estão em vulnerabilidade social, habitacional, financeira, espiritual. Então é um trabalho muito importante. Então a primeira mesa são os necessitados. Quem são esses necessitados? Primeiro, os domésticos da fé. A ordem é essa. Primeiro, a identificação de pessoas com uma certa vulnerabilidade que fazem parte da igreja. Os domésticos da fé. E aí se estende também para as pessoas na comunidade. Segunda mesa que um diácono deve servir. A mesa do pastor. A mesa do líder espiritual. Não é próprio do pastor reivindicar direitos publicamente. Ele deve fazê-lo de forma muito restrita ao conselho e, mais precisamente, aos diáconos. Então, um bom diácono é aquele que tem uma sensibilidade da necessidade de pessoas que estão dentro da igreja, de vulnerabilidade das pessoas que estão na comunidade e também de possíveis necessidades para o ministério pastoral. De quando em vez, o bom diácono vai perguntar assim: pastor, está tudo bem? Pastor, está tudo bem com a família? Pastor, como estão as suas finanças? Pastor, o que podemos fazer para que você tenha mais condições de servir melhor a igreja? Essas são perguntas que um diácono faz.
Isso, irmãos, não é coisa que eu estou falando, é coisa que está no texto, é uma coisa que está nos livros de administração eclesiásticas. Já dei várias orientações, vários cursos para novos diáconos, dando toda essa orientação. Qual é a outra mesa que o diácono deve servir? É a mesa da sua própria família. O diácono precisa ser um bom servidor, um bom provedor da sua própria família. Bom, eles fazem essa proposta e terceiro ponto. Primeiro ponto é a reclamação. Segundo ponto, a solução. Terceiro ponto, aceitação da proposta. Quem faz a proposta? São os diáconos. Veja aí o versículo 5 e 6. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram, então, os homens que estão aqui escritos. Timão não é o Corinthians, tá? E Pármenas não é o Parmeira. Não tem nem Corinthians nem Palmeiras aqui. Aqui são homens muito notáveis. E são notáveis. E um deles, né, você tem aqui Filipe. Filipe é o diácono 1000. Ele é diácono, ele vai pregar o evangelho na Samaria, o Espírito Santo leva no deserto para pregar lá o etíope. Só um destaque de um deles, né? Então, nós temos aqui aceitação da proposta. E a aceitação, irmãos, foi unânime. Irmãos, esse texto comprova o fato que a melhor forma de administração eclesiástica é a congregacional. Nós vemos isso nesse texto, e quando nós formos ver Atos 15, nós vamos ver que a melhor proposta de administração eclesiástica é a proposta congregacional. Está aqui. Quais são as formas de governo que existe hoje? Presbiterial. Como que é essa forma de governo presbiterial? É assim, se elege alguns presbíteros e os presbíteros se reúnem e tomam todas as decisões. Esse a igreja presbiteriana age dessa forma, algumas outras igrejas agem dessa forma. Então, é um grupo que decide por toda a igreja. A forma episcopal. Se tem um bispo, e o bispo, então, ele toma todas as decisões. Então, geralmente, ele toma todas as decisões, ele tem um conjunto de igrejas que estão sob sua administração. Então, ele diz assim para um pastor, olha, você agora vai para tal igreja. Aí diz para outro pastor, agora você vai para a igreja que o outro saiu. O bispo, então, Então, nós temos algumas igrejas que são dessa forma, episcopal. E tem algumas igrejas que são de forma de governo congregacional. Como que isso funciona? Não é a democracia como fim em si mesmo. A democracia é instrumento do congregacionalismo. A democracia é uma ferramenta. Mas, por que a democracia é uma ferramenta? Porque se a democracia ela não for bem administrada, ela se torna uma anarquia. Por exemplo, a escolha de Saul foi um processo o quê? Democrático. A escolha de Barrabás foi um processo o quê? Democrático. O congregacionalismo ele age da seguinte forma: há uma orientação espiritual, os líderes dão orientação, faz uma proposta e essa proposta ele aceita. E a proposta que aceita é aquela que é unânime. Porque é melhor adiar a decisão da proposta quando é possível, que a gente fala, deixar sobre a mesa. Quando existe algum ponto de discordância. Espera aí, então vamos ver por que tal pessoa está discordando de tal orientação. Conversa, né, tal, vê o ponto de vista, vê o contraponto, tal. E aí, quando tiver essa concordância, que é importante,
então se leva para a igreja e a igreja vota. Então, quem toma as decisões é a igreja. Essa é a forma de governo congregacional. Muito bem, eles aceitam a proposta de forma unânime, existe unidade de propósito, porque é uma proposta muito coerente, irmãos. Muito coerente. Ou seja, eles ouvem, eles propõem uma solução, essa solução é muito viável. Eles não repreendem as pessoas que reclamam. Porque para resolver o problema não é você atacar a pessoa, é você atacar o problema. É você considerar quais são, se a reclamação é legítima. E a reclamação aqui era legítima. No caso de Números, primeiro que a reclamação é contra a vontade de Deus. Não é legítima. Não é dentro daquilo que Deus está propondo. Não é aquilo que Deus quer para o povo. E aí, então, os líderes espirituais se posicionam contra a democracia naquela ocasião, se coloca contra a reclamação. Fala assim, não, vocês estão reclamando, mas não tem razão. No caso de Números. No caso aqui, não. Nós tem razão, olha, vamos... E também assim, não chama a pessoa que estava administrando antes, ou que estava lá servindo de forma voluntária, e repreende essa pessoa. Não! Ó, vamos agir de uma forma que a gente não tenha que fazer isso. Porque, meus irmãos, existe uma sutileza aqui, nesse texto. Existe o problema, existe a reclamação, e eles não saem de forma louca, de forma para resolver, para eles operacionalizar. Já que já que não existe, já que está sendo mal feito, eu vou fazer. Se eles tomam essa decisão, eles perdem algo muito essencial, que é a oração e a palavra dos líderes espirituais. Também, meus irmãos, temos a agilidade da teoria prática. Porque muitas vezes cai entre nós, irmãos. Às vezes isso a gente vê acontecendo. Em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias. Se toma uma decisão, a decisão é viável, é plausível, mas não se executa. A decisão foi boa, mas fica no papel. Eu já vi isso acontecendo muito. Pô, mas já não foi decidido, por que não fez? Já foi delegado, já foi descentralizado, por que não... Ainda continua o problema? Ainda não está sem solução, mas já foi dada a solução. Gente, vamos colocar em prática. Porque não basta identificar o problema, não basta propor a solução. Tem que executar a solução. Tem que solucionar. E tem muitas situações, irmãos, que é para ontem. Que é urgente. Que não dá para esperar. Se esperar determinado problema, ele vai potencializar e vai chegar num momento que vai ficar descontrolado. Então é importante também agilidade. Submissão à autoridade espiritual. Eles apresentaram os apóstolos. Os apóstolos deram as indicações, característica assim, 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 assim. Aí eles saíram, quem tem essa característica, vamos fazer aqui o apontamento, tal. Chegamos aqui. Agora nós vamos submeter os apóstolos. Uma coisa muito importante. O pastor, ele não pode fazer tudo, ele não tem condições de fazer tudo, mas ele precisa saber de tudo. O líder espiritual precisa saber tudo que está acontecendo na igreja. Para o quê? Para orar. Para buscar a solução na palavra. Não pode ter uma situação que todo mundo sabe o que está acontecendo, o pastor não sabe. Não, o líder espiritual precisa saber que tudo, inclusive questões até administrativas, por que não? Financeiras. Porque tais situações administrativas de infraestrutura, se não são resolvidas, traz problema. Por exemplo,
Se tem uma situação de falta de água, isso pode gerar um problema, porque às vezes o visitante vem, vai querer usar e não tem. Exemplo. Um exemplo aqui. Mas outras coisas também que podem acontecer no desenvolvimento da igreja. Delegação. Eles então delegam, e aí os apóstolos, que eles fazem? Impuseram as mãos. O que é impor as mãos? É dizer assim, ó, você está fazendo esse ministério, nós abençoamos a realização desse ministério, nós abençoamos essas pessoas que vão operacionalizar o ministério. Último lugar, pacificação. Versículo 7 vai dizer assim, último versículo. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos. Grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, até aqui, o jogo, a igreja está ganhando. A igreja está ganhando de goleada. Irmãos, nós não podemos ir para o jogo espiritual contra o inimigo pensando em 0-0, em 1-1, em 1-0. Nós temos que pensar em goleada. Nossas ações como igreja têm que pensar que nós vamos ganhar de goleada do inimigo. Até aqui a igreja está ganhando de goleada. Quantas investidas nós já identificamos aqui de Satanás querendo acabar com a igreja? É perseguição externa, é hipocrisia interna, é questão aqui de murmuração. Nós temos um monte de ações de Satanás e a igreja está tirando de letra. A igreja está ganhando de goleada. Até aqui. Houve ainda mais crescimento. Dizem que nos primeiros 20 anos do cristianismo, 20 a 30 anos, a igreja já estava com 100 mil membros. A gente pensa assim, mas como assim 100 mil pessoas? Mas se você olhar para algumas realidades do mundo hoje, a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. O pastor Pon Yong-Shu. Começou com pequenos grupos. A maior igreja do mundo. Você vai para a China, é algo extraordinário. 40 mil pessoas é uma igreja pequena na China. Aonde mais se cresce o evangelho é na China. Você vai para outros países, em algumas outras realidades, a igreja está crescendo. Às vezes os números não chegam, porque às vezes está sob perseguição. A igreja no Brasil está crescendo. Embora que esse crescimento tem muita coisa que é inchaço. Não é um crescimento legítimo. Hoje se chega à conclusão de que precisamos evangelizar os evangélicos. Porque tem muito evangélico que não conhece a salvação. Tem muito evangélico que acha que vai ser salvo pelas obras, e não pela graça. Tem muito evangélico que não considera salvo. Tem muito evangélico que acha que frequentar uma igreja já é o suficiente. E não atribui a salvação através da cruz de Cristo, mas por suas obras. Então, precisa ser evangelizado. 500 denominações diferentes no Brasil. Se continuar nesse ritmo de crescimento, seremos a maioria no país. O maior segmento religioso daqui a alguns anos, já prevê o IBGE, será dos evangélicos. Os políticos já estão de olho nos evangélicos, porque já é um grupo significativo nas eleições. Bom, a igreja cresce. Detalhe, irmãos, do texto aqui, da leitura, do OIA, da observação. É a primeira vez que aparece a palavra discípulo. Certo? Confere aí. Primeira vez que aparece a palavra discípulo. Interessante essa menção aqui. Porque os detalhes, por que a gente deve observar? Porque os detalhes são importantes.
Os detalhes de um texto é importante. Também a obediência à fé, inclusive dos sacerdotes. Então, sabe aquele grupo que estava perseguiu Jesus, perseguiu lá os apóstolos, estava perseguindo os apóstolos. Tem muitos deles que falam assim, gente, não é possível, isso é de Deus. Vai contra meu pensamento religioso, mas isso não tem como dizer que não. E muitos começam a seguir o evangelho. Sabe o que é um líder de uma seita, um líder de uma religião, reconhecer o cristianismo? O que está acontecendo no mundo hoje, irmãos? Tem sheik se convertendo a Cristo. Tem mesquitas com adoradores de Jesus Cristo. Recentemente foi feito um congresso, pasmem, um congresso de muçulmanos, tinha mais de 2.000 muçulmanos. Sabe qual era o título do congresso? A Volta de Jesus. Chamaram um pastor especialista em escatologia para ser um dos preletores. Porque o Alcorão fala sobre a volta de Jesus. Porque no Alcorão fala mais sobre Jesus do que Maomé. Então, se converteram mais muçulmanos nesses últimos 10 anos da história do mundo, do cristianismo, do Islã, no ano 600, né? Do ano 600 até agora, nessa fração de 10 anos, se converteram mais muçulmanos do que toda a história do Islã. Existem muitas agências missionárias que têm um projeto chamado 1010. Depois você pode procurar no Google. O projeto 1010 é o seguinte: em 10 anos, a conversão de 10% dos muçulmanos. Se nesse tempo, ou se houver 10% de muçulmanos convertidos a Cristo, sabe o que significa? Faz a conta aí, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. 10% dá quanto? Só tirar um zero. Os matemáticos de plantão aí. É muita gente. Já começa a trazer um impacto mundial. Porque um povo não alcançado é que tem até 2% da população evangélica. Até 2%. Então, muitos povos, muitas etnias, sabe quantas etnias tem no mundo? 16 mil. Sabe quantas etnias foram alcançadas pelo Evangelho? 7.500. Ainda tem cerca de 3.000 etnias que têm menos de 2% da população cristã. Aplicação final. Os problemas surgem na igreja. Devemos sempre falar e nos alertar que, muito provavelmente, principalmente a pessoa que está chegando à igreja, novo convertido, a pessoa que está chegando, dizer assim, olha, não se iluda muito, porque a igreja é composta de pecadores. E o que faz um pecador? Pecar. O pecador ele peca contra Deus e peca contra a igreja, peca contra o irmão. Por que isso é importante sabermos, irmãos? Porque vai haver problemas. Em algum momento alguém vai pisar no seu pé, se é que já não pisou, no seu calo, aliás. Você já teve essa experiência de uma pessoa que você considerava muito na igreja e de repente falou alguma coisa de você? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Deve ter acontecido com você se você tem mais tempo na igreja. E continuando na igreja, agora, irmãos, a igreja é o povo de Deus, a igreja é a noiva de Jesus, a igreja é projeto de Deus, a igreja não foi o ser humano que pensou em igreja, foi Jesus. Edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você preferia, na época de Noé, estar dentro da arca ou fora da arca? Obviamente. Agora, dentro da arca, era tudo cheirosinho? É tudo limpinho?
Acredito que não. E alguns dizem, se não fosse o mau cheiro, se não fosse o dilúvio lá fora, não aguentaria o cheiro dentro da arca de Noé. A igreja é composta de pessoas que são imperfeitas. Não tem como. A gente vê isso nas páginas do Novo Testamento. Todas as igrejas tiveram seus problemas, mas Jesus sempre propôs solução. As coisas vão melhorando, vão sendo consertadas, tal. Gente, é difícil. Ser humano é difícil. Nós somos difíceis. E às vezes eu me considero uma pessoa difícil. Nós temos nossos gostos, nosso jeito, nosso jeitão, nossa forma de pensar. Quanto mais tempo nós temos de idade, mais ranzinza a gente fica. Não é assim? Mais cheio de não me toques a gente fica. Mais cheio de situações. Irmãos, eu estou falando isso de forma geral. Poderia falar aqui, poderia falar em qualquer outro grupo, qualquer outra igreja, que é a mesma verdade. Então nós precisamos entender que vai haver problemas. O problema não é o problema. O problema é quando não se tem solução ou não se propõe solução do problema. Já dizia um filósofo assim, o problema não é o que fazem com você, mas aquilo que você faz com aquilo que fazem com você. É a sua reação, né, diante do problema. Irmãos, quando nós reagimos bem diante de um problema, isso é sinal do quê? Maturidade. Maturidade como ser humano, maturidade como cristão. Segunda aplicação, todos os problemas têm solução. Todos. Não existe nenhum problema que não tenha solução. Então, parte do pressuposto que haverá problemas, mas parte do pressuposto que há uma solução. Talvez a gente não descobriu ainda. Talvez o seu problema você não descobriu ainda. Mas tenha certeza que há solução para o seu problema. Ah, pastor, será que existe mesmo? Existe solução para o meu casamento? Existe. Existe solução para a minha questão financeira? Existe. Para tudo existe solução. Até para a morte. Jesus Cristo deu solução para a morte. Até a morte tem solução. Que é um maior problema. Terceiro, os problemas são solucionados por quem? Pela igreja. Orientados pelos líderes, solucionados pela igreja. Fraquezas podem ser, a nossa fraqueza pode evidenciar o poder de Deus em nós. Para isso nós precisamos ter franqueza, boa vontade e amor. Última aplicação. Os problemas não abalam a igreja quando são solucionados. Aliás, aquilo que não nos mata nos fortalece. Surgiu um problema? Vamos resolver. Vamos seguir essas dicas aqui. Se o irmão identificou alguma situação, siga a orientação aqui desse texto. Procure os líderes espirituais. Os líderes espirituais vão orar a Deus e vão pedir a Deus sabedoria para solucionar os problemas. Amém? Que Deus os abençoe, que sejamos bons dispenseiros da graça de Deus, que sejamos pessoas maduras, que venham ser usados por Deus como igreja para, ao chegar muitos outros discípulos e tiver a necessidade de uma infraestrutura ou surgir algum problema, sejamos parte da solução. Amém? Que Deus os abençoe.